Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon Fe y empiezo con una escritura que es Hebreos 11:1. Y nos corregimos, nos arrepentimos del pecado. Naciones, poder y majestad procuran hacer las guerras, promulgando libertad y no es verdad. Eu vou falar da luta entre dois reinos opostos. São dois reinos que confrontam-se aqui na Terra. Portanto, este é o reino de Deus e o reino das trevas. Amém? Quando nós andávamos neste mundo e depois recebemos Jesus como Senhor e Salvador e fomos batizados, portanto, nós saímos de um reino para outro. Portanto, o reino que andávamos, que era o reino das trevas, a Bíblia diz que Satanás é que domina este mundo. Portanto, nós quando andávamos no reino das trevas, andávamos debaixo de princípios diferentes. Amém? São princípios opostos ao reino de Deus. Portanto, alguns de nós éramos prósperos neste reino de Satanás, no reino das trevas, mas quando nós transitamos para o reino de Deus, nós não podemos mais usar os mesmos princípios. Amém? Portanto, quais são os princípios do reino de Deus? Nós sabemos que ao receber Jesus como Senhor e Salvador e sermos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. O que é que isso representa? Bom, vamos ver em Lucas 17, a partir do versículo 20, 21. Diz assim: E, interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, eis-lo aqui, ou eis-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, há traduções que diz entre vós, mas a tradução mais correta é dentro de vós. Porque é que está dentro de nós o reino de Deus? Portanto, o reino de Deus, quem traz é o Espírito Santo. Portanto, nós sabemos que o Espírito Santo vive dentro de nós. Nós, quando recebemos o Espírito Santo, não só recebemos o Espírito Santo, mas também recebemos o governo de Deus. Amém? Nós somos governados pelo o reino de Deus. Amém? Às vezes parece assim um bocadinho ambíguo, um bocadinho estranho, mas como é que recebemos o Espírito Santo e o reino de Deus? Portanto, vamos ver que o poder de Deus está em nós, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus quando ele estava morto. Depois dos 3 dias, ele foi ressuscitado. E agora está à direita de Deus Pai, muito acima de todo poder e potestade e domínio. Portanto, este mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está em nós com o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus. Portanto, por isso que nós também ressuscitamos com Jesus. Às vezes parece mentira, parece impossível, mas a vida
que nós tínhamos antes de recebermos Jesus é uma vida diferente. Portanto, a transformação é feita, em primeiro lugar, no espírito, depois na alma e posteriormente vai ser no corpo. Portanto, nós vamos ser transformados nessas 3 dimensões. Amém? Portanto, passando ao reino de Deus, nós temos que mudar de mentalidade, temos que mudar de atitude para podermos ser transformados. Amém? Lucas 17, a partir do versículo 20 e 21, diz assim. Desculpa, não é Lucas. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, aqui a palavra-chave é: temos que renovar as nossas mentes. Amém? Portanto, como é que nós renovamos as nossas mentes? Nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Portanto, é meditando na palavra e conhecendo a palavra é que nós vamos mudar de mentalidade. Amém? Portanto, em Efésios 5, versículo 8 até 11, diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz. No Senhor andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Portanto, se já estamos, já somos cidadãos do reino de Deus, então nós temos que agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Na nossa conduta, na nossa maneira de pensar, nos nossos atos. Portanto, tem que registrar frutos do Espírito Santo. Amém? Nós não podemos mais andar na má vida, não podemos, por exemplo, ser beberrões, andar embriagado, continuar a consumir droga, não podemos ter a velha vida. Portanto, nós temos que mostrar a Deus que não somente amamos Deus, mas também temos temor a Deus. Amém? O temor a Deus é que nos ajuda a mudar de vida, a mudar de mentalidade, a termos uma nova atitude. Amém? Portanto, devemos saber a diferença entre o reino das trevas e o reino de Deus. Amém? Para nos ajudar a termos uma boa caminhada, a nos ajudar a ser transformados. Portanto, há muitos cristãos que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não estão convertidos. O que é que significa ser convertido? Ser convertido é ter a transformação que é produto do Espírito Santo. Viver em santidade, viver no amor de Deus, ter compaixão com as almas perdidas, ter compaixão com os outros, com as outras pessoas, querer fazer o bem ao próximo. Portanto, isso são frutos do Espírito de Deus. Portanto, nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Amém? Portanto, a comunhão que temos com Jesus ajuda-nos nessa transformação. Portanto,
Como disse anteriormente, devemos mudar de mentalidade pela a renovação das nossas mentes, para podermos mudar certos procedimentos que nós ainda temos, que devemos combater, né? Portanto, esta é uma luta espiritual, mas também é uma luta intelectual. Portanto, o conhecimento é a luta intelectual. Portanto, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Portanto, devemos meditar na palavra de Deus, devemos ir buscar conhecimento. Conhecimento busca-se em várias formas e em vários lugares. Livros históricos, livros sociais. A palavra de Deus nos mostra o que é positivo, o que não é positivo. Portanto, nós deveremos saber como é que Satanás funciona, como é que a lei de Deus opera, como é que Satanás consegue nos atrapar. Portanto, temos que saber como é que os demônios funcionam, temos que saber como é que o reino das trevas operam. Não é só saber as coisas do reino de Deus, mas também saber como é que o reino das trevas aqui, neste mundo, opera. Nós não soubemos isso, mesmo que um dia se formos salvos, não vamos gozar dos benefícios que traz o Espírito Santo, os benefícios que trazem o reino de Deus. Amém? Como eu disse, receber Jesus como Senhor e Salvador, não recebemos somente o Espírito Santo, mas também recebemos o governo de Deus. Amém? O governo de Deus vive dentro de nós. O poder do reino de Deus, Ele nos dá. Por isso é que nós temos a capacidade de orar para a cura e cura acontecer. Por isso é que nós podemos expulsar demônios. Amém? Porque temos o poder de Deus dentro de nós. Nós víamos que no Velho Testamento nós tínhamos que pedir a Deus para fazer isto e aquilo, mas hoje nós podemos decretar e determinar, nós podemos estabelecer, nós podemos comandar, nós podemos dar ordem aos demônios. Perdão, porque nós fizemos parte do reino de Deus. Nós recebemos um novo poder. E este poder que nós recebemos, bem utilizado, nós podemos ser prósperos. Amém? Portanto, nós demos conta que neste mundo é muito fácil ver os filhos de Satanás, a semente de Satanás, a prosperarem aqui na terra. Mas o cristão também pode prosperar. E a primeira coisa, a primeira prosperidade que acontece é uma prosperidade espiritual. E depois, uma prosperidade material. Portanto, nós podemos ter essas duas facetas de prosperidade aqui na terra se andamos bem com Deus, se conhecemos bem as regras de Deus, os princípios do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus já está em operação. O reino de Deus foi estabelecido por Jesus Cristo de Nazaré e anunciado pelo João Batista. Portanto, nós podemos nos beneficiar do reino de Deus. Amém? Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi motema